Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de espiritismo, umbanda e espiritualidade. Hoje eu estou aqui para a gente poder falar do princípio do ritmo, tá? E nada melhor do que estar aqui, ó, no mar, aqui de Angra, junto com nossos amigos aqui, tá? O princípio do ritmo, a gente sempre está fazendo essas questões do hermetismo e sempre tem umas frases de efeito. Eu quero ler aqui para vocês. Do princípio do ritmo é o seguinte: tudo tem seu fluxo e seu refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Então, meus irmãos, aqui é o seguinte: a lei do ritmo, ela fala muito a favor da lei da polaridade que nós falamos anteriormente. A lei da polaridade diz que todos os extremos, apesar de serem diferentes, obedecem à mesma lei. E dentro do mesmo fio condutor, as polaridades são graduações da mesma coisa. Ou seja, se por um lado é calor, por outro é frio, mas o fio condutor é a temperatura. Então, dentro dessa lei da polaridade, existe também a questão do ritmo. A questão do ritmo diz o seguinte: que à medida que você vai para um lado, por exemplo, se você recebe uma coisa positiva na sua vida, essa coisa positiva, ela vai ter um movimento até chegar no seu ponto máximo e depois é como se fosse um pêndulo. E depois ela retorna a um centro e depois ela vai para a mesma medida do lado contrário. Então, ocorre que muitas vezes na nossa vida a gente vê um certo ritmo das coisas. Muitas vezes coisas boas acontecem e passa-se um tempo, coisas ruins acontecem. E o que essa lei fala? Essa lei fala que, conhecendo a lei do ritmo, que tudo pode ocorrer através de influências, de fluxo, de refluxo, de influências para um lado positivo para influências de um lado negativo. Então, o que se faz nesse momento? Você transcende isso, né? Você neutraliza isso. E como neutralizar? Por exemplo, se você está passando por uma circunstância boa, você não pode estar muito alegre e se deixar deslumbrar, se você deixar seu ego passar à frente das circunstâncias. Então, assim, ao mesmo tempo, no momento ruim da sua vida, que algo possa acontecer, você também tem que entender que aquilo ali é um momento passageiro. Então, você transcende todo o processo através da sua mente. Olha só, eu sei que as coisas ocorrem por um princípio material, existe a lei do ritmo, eu estou passando por uma coisa muito boa na minha vida, eu não posso me deixar influenciar tanto por essa coisa. Eu vou ficar feliz, mas eu não vou me exaltar achando que eu sou o rei da cocada preta, essas coisas. E em compensação, à medida que eu chego na vitória, nas circunstâncias positivas, existe um ritmo que leva às circunstâncias negativas. E eu também não posso me deixar abalar pelas circunstâncias negativas que ocorrem na nossa vida. Então, minha avó, ela dizia uma frase dos antigos, que era uma frase que eu acho que corresponde muito bem essa questão da lei do ritmo. Ela fala o seguinte: nem todo mal perdura, e não há todo mal que perdure e nem todo bem que não se acabe. Então isso corresponde à lei do ritmo, meus irmãos. Então tudo na vida tem seu fluxo, sua maré, seu alto, seu baixo.
é como se fosse um pêndulo. Saiba lidar com as circunstâncias, saiba viver nas circunstâncias de abundância e saiba viver nas circunstâncias de ausência de fartura. Saiba ter momentos de alegria sem muita exaltação da própria circunstância e saiba também ter momentos de circunstâncias negativas na sua vida, sabendo que elas passarão. Então a lei do ritmo é a transmutação, é saber que isso acontece, mas nem todo mal ele vai perdurar na sua vida e nem todo bem vai continuar. A gente vive através de fluxos e esse fluxo como se fosse um pêndulo, do positivo para o negativo, ele te impulsiona para frente. É importante a gente saber que esse movimento pendular, ele nunca ocorre nos extremos, né? Então, por exemplo, você tem, sei lá, um padrão de felicidade, como eu posso dizer, de vitória na sua vida, ao mesmo tempo, o tanto da vitória que ocorreu, tá? Não é uma vitória máxima, o tanto da vitória é o tanto de aborrecimento que você pode ter também. Então você também tem que estar preparado. Quando você estiver lá em cima, no momento positivo, no momento da vitória, você tem que estar preparado para uns momentos de baixa na vida. Então, por exemplo, a gente passou no nosso país um momento de muita evolução no sentido de acalmia na parte econômica. Hoje, com a questão do coronavírus, todo mundo passa um sufoco aí financeiro. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Qual é a neutralização disso? É a previdência. Então, no momento que você está positivamente, financeiramente elevado, você tem que ter a previdência para ter uma estrutura financeira guardada para um momento de baixa dessa. Isso estamos falando na questão financeira, mas no emocional também é assim, no físico, por exemplo, sobre a saúde, também é assim. Tem horas que nós vamos estar com saúde plena e às vezes, por exemplo, com esse próprio coronavírus, eu estou falando por mim, que passei por ele, a nossa saúde não fica a mesma coisa. Não tem... e a gente tem que estar prevenido, neutralizar esses momentos, tá, meu irmão? Não vamos ficar muito alegres porque somos os mais feras do mundo e não também ficar tão triste porque não somos os piores do mundo. A gente tem que neutralizar e saber que tudo tem um ritmo, tá? Não há melhor lugar para falar sobre o fluxo das marés do que o mar. Então, meus irmãos, fiquem com Deus, fiquem com axé, que a gente possa ter aí um dia abençoado para nós e que a gente possa ter um pouco desse fluxo aí do que nós falamos, do ritmo, na lei do hermetismo, a lei do ritmo, tá? Isso ocorre, desculpa, meus irmãos, isso ocorre a nível mental, a nível espiritual e a nível físico. Tudo que nós estamos falando, a gente fala a nível mental, a nível espiritual e a nível físico. Muito axé, meus irmãos.